Na cena inicial, o CGI regular, tem essa piadinha ruim. O ator aqui está claramente em uma tela verde sem figurante. Aqui é uma referência sexual que só os filmes do Tom Holland têm, os filmes do Tobey e do Andrew não precisava disso. Aqui só jogaram a tinta nele para depois ele virar o traje do avesso e justificar ele ter o traje preto para vender mais bonecos. O controle de danos ficou com os óculos de Stark ou devolveu para a empresa? E como eles sabiam do filme? Deu o nome do tarde demais, deveria ter aparecido em Guerra Civil, mas tem uma referência legal que o Jon Favreau ele foi o Fog nos filmes do Ben Affleck, o Demolidor. Aqui ele é o cliente. Porque essa pessoa gosta da namorada de um suposto bandido. Aqui uma referência a Flashpoint, da DC, a concorrente. Embora não faz sentido ele ter escrevido um livro em um dia, 2 dias, ele pode ter escrevido um livro antes, já que ele era fanático pelo Homem-Aranha antes, e ter justificado o hype aqui. Mas não faz sentido ele não ter nenhuma consequência, já que o FBI não sabia que ele não era amigo de verdade, não tem como saber. A conversa com os amigos é bem atuada, bem escrita, mas muito longa. Deveriam ter encurtado isso para ter mais tempo a batalha final, por exemplo. Ridículo o Tom só pensar na ajuda do estranho depois que ele vê esses enfeites. Se não fosse isso, ele não teria essa ideia, provavelmente. O estranho age como um completo idiota. Ele só age como adulto exatamente nessa cena, apenas. A luta legal mostra que o Tobey é bem mais habilidoso que o Tom, porque o Tom não acerta um único soco, mesmo com a tecnologia. Mas eu não gosto do desrespeito com o personagem clássico em se mostrar superior porque tem a tecnologia, que não é dele, aliás. O Strange só não pegou o Duende aqui porque o roteiro precisava que o Duende tivesse uma relação com a Tia May antes dela morrer, pelas mãos dele. Eu gosto desse cenário, lembra muito os filmes do Sam Raimi, esse portão aqui. Pelos filmes, o Electro não sabia da identidade do Peter, mas se tivesse um terceiro filme, poderiam fazer, por exemplo, ele virar uma espécie de Dr. Manhattan, após ser desintegrado, e como a Oscorp estava pesquisando, investigando o Harry, tiraram a foto do Harry com o Peter, então em algum momento descobriram que o Peter era um Homem-Aranha, então como o Electro estava absorvendo os dados, eles descobriram a posteriori. O Flint Marco aqui tá ridículo, ele com esse visual é só porque o ator não pôde na época participar por causa do vírus. O visual do Electro mudou só porque o ator não gostou do visual antigo, que mostra o compromisso com a arte, com a coerência, com a história. Não faz sentido nenhum o Duende achar a festa antes do Tobey. O Tobey deveria estar aparecendo aqui. Então eles teriam um diálogo complexo, tem que ser complexo, deveria ser. Então, se o Harry tivesse vindo, que não veio porque o ator se meteu em assédio, ele assediou umas alunas, teria mais outro componente de complexidade, mas os roteiristas tiveram preguiça de escrever. E eu acho que o contrato do Tobey só dava tempo a uns dias de filmagem que não dava tempo em aparecer aqui. E também para diferenciar do Aranhaverso, estruturalmente, os aranhas aparecendo só no terceiro ato, mas o Tobey sendo um Obi-Wan Kenobi é algo que os fãs queriam ver, com certeza. Se fosse um fanservice mesmo, deveriam ter feito isso. Não faz sentido o Tom querer ajudar os vilões, porque nós, como espectadores, sabemos que eles não são maus de verdade. Eles ficaram loucos por causa do soro, por causa do braço, por causa da rejeição da sociedade. Mas o Tom não sabe disso. Ele, por exemplo, poderia transformar o Octopus em um vilão mais competente, com os braços, ele controlando os braços. A luta dele com o Strange é boa, mas, de novo, muito longa, o que poderiam ter encurtado aqui para aumentar o tempo da luta final. Aqui são os personagens clássicos, referenciando um personagem jovem. A luta boa, mas sem figurante no apartamento. Não faz sentido a polícia atirar no Tom, é só porque o roteiro precisava de mais algum drama. E não faz sentido o JJ acusar o Homem-Aranha depois que ele viu literalmente 3 vilões saindo da janela e um jogando bombas nele, inclusive. Não faz sentido ele culpar o Peter. Aqui a Marvel cometeu o mesmo erro que cometeu na Guerra Infinita e no Ultimato. Quando um personagem morre, no caso da Gamora e a Viúva Negra, vem uma piadinha, vem uma cena divertida. No caso do Guerra Infinita, a cena do Banner
em Wakanda. E no caso do Ultimato, o Rocket dando sustinho. Ele fala que pode parecer esquisito, porque é esquisito mesmo. Aqui é o roteiro tentando parecer que é consciente, mas não justifica ele ser desleixado. O diálogo dos três bem atuado, embora o Tom tá acompanhado com os dois amigos nesse enquadramento, porque acho que o contrato da Zendaya e do Jacob exigia um tempo de tela, então colocaram eles aqui, mas destoa um pouco, deveria ser só os três aqui. Aqui o Tobey age como um completo psicopata. Ele faz parecer que matou o assassino do tio Ben, e nessa outra cena ele faz parecer que o amigo morreu tentando matá-lo, mas na verdade ele morreu tentando salvá-lo. Foi um crime não terem feito o JJ pirando com os três aranhas na Estátua da Liberdade. O diálogo deles tem um efeito cômico, foi feito para divertir, mas, por exemplo, deveriam ter falado sobre o Dr. Cornos dos dois, o Harry dos dois, as diferenças. A luta final seja aí horrível, o Tobey só apanha, o Homem-Aranha só tem esse braço. Estruturalmente é legal, um vilão são os três aranhas, o outro vilão, quem cura, é o vilão que o Tom recuperou, e o outro vilão, o Tom, por ser o filme dele, cura sozinho. E no caso do Duende, são dois aranhas que curam o vilão, mas o Tobey cura o Tom moralmente. Acho que o contrato exigia que os personagens da Sony não poderiam interagir com o personagem do MCU, por isso que o Tobey e o Andrew não falam uma palavra com o Strange, eles logo são cortados. Aqui o Octopus é mais herói do que os três aranhas, ele salva o Strange e tenta pegar o Duende nesse enquadramento terrível, CGI horrível, e não faz sentido o planador cortar o braço do Octopus, nos filmes de Sam Raimi não parecia possível o material. Aqui o Tobey faz alguma coisa que não dá pra ver direito, o Andrew salva a MJ, mas eles depois somem, sendo que o Tobey e o Duende estão logo perto, mas eles, porque o roteiro exigiu que eles aparecessem depois. Aqui o Tobey mostra como é ser um herói visualmente ao Tom, mas ele não troca uma palavra com o Duende, porque o Duende neste filme é o vilão do Tom, mas no filme anterior ele era o vilão do Tobey, eles têm uma história. O final belíssimo, mas ele perdeu todos os recursos. Porque o único recurso que ele tem são a nanotecnologia do Stark, porque ele fez uma roupa nova. Sendo que ele está sem recursos, ele precisa mesmo da nanotecnologia que está com ele, porque ele deixou. E aqui é o Venom que dá dinheiro para a Sony. Não é o Venom que faria sentido, que é o Venom do Tobey.